apesar de não parecer, né, o dente tem vida e ele está intimamente relacionado com toda a vascularização ali da face, né? Então, se esse dente está acometido por alguma infecção, essas bactérias podem sim cair na corrente sanguínea e podem vir a causar infecções sérias, né, de ordem geral. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a sua comunidade da área da saúde. E hoje, gente, temos um tema muito importante para ser tratado aqui. Vamos falar sobre a saúde bucal, vamos falar sobre endodontia. O que é essa endodontia? E para explicar melhor isso, eu estou aqui com a professora doutora Adriana Lustosa. Prazer, seja bem-vindo. Prazer, Rafaela. Muito obrigada pelo convite. Primeiramente, queria falar, gente, que a professora Adriana, a doutora Adriana, foi minha professora, então eu tenho um carinho muito grande, então tenho certeza que esse momento vai ser um momento muito rico para todos nós, com muito aprendizado. Carinho é recíproco. Eu queria primeiro, professora, que você se apresentasse um pouquinho, falasse sobre a sua formação, sua atuação, como que você está trabalhando hoje, é consultório, é clínica, é da aula. Bom, eu sou especialista, mestre e doutora em endodontia, sou também especialista em radiologia odontológica e imaginologia. E atualmente eu dou aula na faculdade Unifazam, no Centro Universitário Unifazam, aqui em Goiânia, e também na Faculdade Integra, em Caldas Novas. Lá eu sou coordenadora da pós-graduação da endodontia. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre um congresso também que eu estou coordenando lá e que vai acontecer em maio. E atuo também no consultório particular aqui em Goiânia. Primeira pergunta, como é que você gerencia tudo isso? E ainda sou esposa, mãe, dona de casa. Meu Deus, quem acha que não tem tempo, vida muito gente, corrida. Segue aí. Primeira coisa, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é endodontia, né? As pessoas normalmente só sabem assim, a endodontia é tratamento de canal. Tem gente que nem sabe o nome certo, só fala tratamento de canal. Mas o que é esse canal? Como que é isso? Explica um pouquinho pra gente. A endodontia é uma especialidade da odontologia que foi reconhecida e que foi regulamentada nos anos 70, 1975 aproximadamente. E é uma especialidade que abrange, né, não só o tratamento, o diagnóstico e o tratamento, mas também a prevenção das patologias que envolvem a cavidade pulpar. O que é essa cavidade pulpar? É um espaço que tem dentro do dente, tanto na porção coronária, na porção da coroa desse dente, quanto na porção da raiz, e que por determinados problemas que esse dente vem a ter, como por exemplo cáries ou traumas, quando a gente fratura o dente, essa cavidade pulpar então é acometida com ou sem bactéria, né? Então, a gente pode ter tanto a infecção quanto só a inflamação. E, nesses casos, a gente precisa fazer o tratamento endodôntico, que, na verdade, para o leigo é o tratamento de canal, né? E não só os problemas dentro dessa cavidade pulpar, que a gente chama, né? Que ali tem feixe vasculo nervoso, né? Vasos e nervos. Mas também a região próxima a essa raiz, a região final da raiz, que a gente chama de ápice radicular, onde normalmente também pode ter algum acometimento. Por exemplo, as doenças periapicais. Então, o endodontista trata tudo isso. Então, resumindo muito, a vidinha do dente. Exatamente, exatamente. É o famoso tratamento de canal, né? Para os leigos. Tratamento de canal. E é interessante como que a saúde, às vezes as pessoas falam saúde bucal e fica pensando só na parte de fora do dente, que é o que ela vê. E esquece que tem toda a estrutura por dentro, né? Exatamente. Que é o mais importante ali, que até estávamos gravando um podcast esses dias, que foi com um cardiologista e falando sobre a endocardite bacteriana, né? Como que isso pode dar. Porque apesar de não parecer, né, o dente tem vida e ele está intimamente relacionado com toda a vascularização ali da face, né? Então, se esse dente está acometido por alguma infecção, essas bactérias podem sim cair na corrente sanguínea e podem vir a causar infecções sérias, né, de ordem geral. Então, é muito importante a gente, antes de pensar em fazer um tratamento estético puramente, né, a gente fazer todo um check-up, de preferência, exames completos de imagem, né, porque, como eu disse, é uma cavidade que está dentro do dente, então, às vezes, a gente não consegue visualizar isso a olho nu, a gente precisa de um exame complementar, que pode ser uma radiografia, ou dependendo, em algumas
situações até a tomografia computadorizada, para que a gente tenha uma segurança maior em realizar esses tratamentos, sabendo que esse dente está apto a receber esse tratamento estético. Se antes desse tratamento estético, talvez não seja necessário o tratamento endodôntico. Isso é muito interessante porque muitas pessoas chegam no consultório, pelo menos eu tive isso no pouquíssimo tempo que eu atendi, que chega e fala assim, eu quero fazer a parte estética, eu quero tirar essa manchinha. Mas quando você olha, tem um monte de lesão de cárie, tem infecção, tem muita coisa, né? E a pessoa só quer o bonitinho ali e esquece do... Muitas vezes já tem uma comunicação com essa parte interna, essa cavidade pulpar, e antes de fazer a parte estética, é imprescindível que se faça o tratamento endodôntico nesses casos. A gente não vai fazer tratamento endodôntico em todos os casos de necessidade de tratamento estético, obviamente, né? Mas em algumas situações, mesmo o paciente às vezes não tendo dor ou não tendo nenhuma sintomatologia, pode ser que ele já tenha necessidade do tratamento endodôntico. Daí a importância de você sempre consultar um especialista na área. E quais são as causas mais frequentes que levam uma pessoa a ter que passar por um tratamento endodôntico? Então, são duas causas principais, né? Primeiro, as infecções causadas por bactérias, e aí a principal cárie, etiologia é a cárie dentária, né? E que às vezes também está escondida, a gente às vezes não vê, porque às vezes está entre um dente e outro, às vezes a gente só consegue enxergar uma manchinha e por dentro essa cárie já evoluiu, né? E aí no esmalte não fica aparente. E os traumas dentários. Aí os traumas alveolo-dentários são oriundos de quedas, batidas, escorregões, né? Choques, esportes, tem esportes de alto impacto e que também levam, às vezes, a uma fratura. Às vezes nem fratura, às vezes o dente só pancada, fica né? abalado, né? Que são as luxações. E às vezes, o comprometimento endodôntico, às vezes ele nem é no momento do trauma. Pode ser um comprometimento tardio. Então, daí a importância de se acompanhar esses dentes traumatizados a longo prazo, porque as consequências podem aparecer depois. Eu já vi várias imagens, assim, de pessoa que às vezes teve uma pancada no dente, não tratou e depois o dente até mudou a coloração, né? Sim, isso acontece quando, após esse trauma, ou às vezes até após cáries mesmo, esse dente necrosa, que é o que a gente chama de necrose pulpar, que nada mais é do que a perda da vitalidade do dente, como se o dente morresse, né? E como o dente internamente ele é poroso, né? Esse tecido necrosado, essas bactérias, restos de tecido, restos bacterianos, eles acabam migrando para esses túbulos, que são os poros do dente, por transparência, porque o esmalte é muito transparente, né? A gente acaba conseguindo visualizar esse escurecimento coronário. Então, muitas vezes, dependendo do impacto que foi, se foi um impacto sutil, às vezes o paciente nem se recorda que ele teve aquele trauma, porque ele acha que aquele trauma não foi significante. Então, sempre é muito importante fazer um acompanhamento a longo prazo de qualquer tipo de trauma dentário, mesmo que ele pareça um trauma bobo, um trauma insignificante. E depois para mexer nessa coloração, hein? Para voltar, deve ser... É imprescindível, né, que primeiramente se faça o tratamento endodôntico. Não adianta você fazer uma lente de contato ou só o clareamento sem antes fazer o tratamento endodôntico, né? Porque é a mesma... É o mesmo fator que a gente estava conversando antes, né? Então, assim, não adianta você querer resolver a estética sem antes tratar a causa, né? Então, é imprescindível que primeiramente se faça o tratamento endodôntico. Da saúde, né? Exatamente. Saúde e só com o tratamento endodôntico, muitas vezes você já consegue remover boa parte daquele tecido cariado, boa parte daquele tecido necrosado. A gente usa soluções para lavar esse dente internamente e essas soluções, muitas vezes, elas já são clareadoras. Claro que não clareia o dente 100%. Provavelmente, dependendo do grau de escurecimento, é necessário se fazer um clareamento dentário, né? Aí, normalmente, quem faz o clareamento dentário é após o tratamento endodôntico, que já é o especialista em dentística, ou especialista na área estética, de reabilitação. E, em alguns casos, quando o escurecimento está muito avançado, às vezes, não só o clareamento é suficiente, às vezes a gente precisa harmonizar, né, com os demais dentes, fazendo uma coroa, ou dependendo só a lente de contato, né, que são aqueles laminados de cerâmica. O que eu acho interessante, assim, da endo é porque
Eu até brincava assim, que eu comecei a migrar para endo, né? Eu falava assim, gente, todo mundo que faz um tratamento odontológico e coloca um aparelho e fala, ai, meu ortodontista é tal. Aí que faz, por exemplo, a parte estética, e todo mundo sai mostrando a parte estética, indica e tal. Quem faz o canal fica ali esquecido, porque ninguém vê, né? A importância da saúde ali daquele dente, Sim. né? Como eu disse, a gente não tem uma visualização direta dessa cavidade pulpar, né? E aí, quando faz o tratamento endodôntico, só o endodontista sabe que aquele tratamento foi bem feito ou não, né? Exatamente. Porque a gente acaba visualizando isso quando a gente faz a radiografia. E às vezes é muito comum, assim, quando eu termino um tratamento endodôntico e eu falo para o paciente, nossa, ficou lindo! Aí ele, o e quê? ele, onde, né, que eu não tô vendo? Aí eu tenho que mostrar a radiografia. Explicar e a radiografia é preto e branco, Ah. né, em tons de cinza. Então, assim, para ele não tem Tanto nada de faz. bonito, né? Mas a gente tem que valorizar a profissão. Eu sempre mostro para o meu paciente que o tratamento foi bem executado, até onde deve chegar o material obturador, até onde deve ir o tratamento, né? Para que ele tenha essa consciência de que o tratamento foi bem realizado. Mas é uma verdade, né? A gente acaba atuando né, meio que sem fazer sem poder mostrar muito para o paciente o nosso trabalho, como é, por exemplo, o ortodontista, ou a pessoa que faz a parte de lente de contato, né? E aí a pergunta agora que eu tenho para você é o que te fez escolher essa área? Porque não é aquela... É aquela área que a pessoa fala assim, nossa, eu pago tanto uma lente de contato, tanto pro tratamento de canal, e fica assim, nossa, por que eu não tô vendo, né? Isso que a gente falou. Mas o que te fez falar assim, nossa, eu vou pra endo? Olha, Rafa, assim, eu decidi pela endodontia ainda na graduação. Eu fui monitora, né, na época da minha graduação, da disciplina de endodontia, quando eu fiz meu curso de odontologia ainda na UFG. Na Universidade Federal de Goiás. E assim, o que mais me encanta na endodontia é a possibilidade de você trazer alegria para aquele paciente que está, talvez assim, há muitos dias em sofrimento. Claro que não são todos os casos em que o paciente chega com dor, mas é muito gratificante para aqueles casos que o paciente às vezes passou a noite sem dormir, ou às vezes ele já está há 2, 3 dias, às vezes ele já peregrinou em alguns profissionais, e a endodontia realmente é um procedimento delicado, nem todo mundo se aventura a fazer, né? Nem todo mundo gosta e nem todo mundo se acha habilitado para fazer. Então, às vezes, ele vai num clínico geral que não faz endodontia, e aí ele prescreve um medicamento e aquele medicamento não funciona, não faz o efeito desejado, e quando você consegue trazer esse alívio, devolver o sorriso para o paciente, é muito gratificante. Eu acho que essa é a principal coisa que me cativa, que me conquista na especialidade é o bem-estar do paciente, acima de tudo. Que legal. Eu tive uma experiência na primeira semana de formado, que eu falei, gente, podia ter acontecido em qualquer época da minha vida. Foi a primeira semana de formado, tinha montado um consultório, eu estava montando com uma amiga minha, ela já tinha um consultório e eu estava ocupando outra cadeira. Aí foi no sábado, marquei com uma amiga minha para fazer um clareamento nela. Então, clareamento, coisa tranquila. Então, beleza. Aí a secretária não tava, porque era sábado. Aí falei, vou fazer só um clareamento. Levei até minha irmã, joguei minha irmã nessa. Falei assim, só fica lá, pega um sugador para mim quando eu pedir, umas coisas. Não, beleza. E era uma amiga minha. Falei, vou atender a fazer o clareamento. Fiz o clareamento certinho, tô fechando a porta, veio uma pessoa com uma sombrinha chorando. Aí eu falo assim, eu preciso de atendimento. Aí eu falei, não, gente, eu olho assim, já pensei, gente, vai dar ruim. Aí a pessoa chorando, ela falou assim, eu tô com muita dor. Eu falei assim, olha, tem um consultório ali. Aí ela falou assim, tá fechado. Eu falei, tem um consultório lá? Ela falou assim, tá fechado. Só tem você aberto. Só o seu estava aberto. Só o meu estava aberto. Aí eu lembrei, né, da promessa lá da formatura que a gente não vai deixar o outro com dor, né? Falei, então, pode entrar. Aí ela entrou, sentou lá na cadeira. Aí eu peguei, beleza. Aí eu olhei o dente dela, eu sabia que ali ia dar endo. Tirei uma radiografia, olhei e falei assim, é endo, eu tenho certeza que é endo. Aí eu entrei no escritório, deixei ela lá, não, beleza, tal. Fui tentar anestesiar ela com muita dor, chorou a noite inteira, tinha 2 dias que ela tava com muita dor, enfim. Eu entrei no escritório, mandei mensagem no grupo da turma e comecei a chorar. Porque eu falei, agora eu tô lascada, eu nunca fiz no canal sozinho, e agora eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu peguei e falei, vou abrir para dar uma aliviada, abri, coloquei medicamentozinho ali, e falei, ok, você me liga. E o paciente sente muita dor na hora e tal. Aí no outro dia, eu falei assim, você me liga? E ela não ligou. Aí no outro dia deu
10 horas da manhã e ela nada. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com essa paciente? O que aconteceu com essa paciente? Provavelmente não aconteceu nada. Aí ela liga meio-dia. Nossa, doutor, eu dormi a noite inteira, eu saí dormir. Quando não liga, a gente fica feliz, porque se tiver dor, vai ligar. Passou a dor, dormi, não sei o quê. E eu fiz com tanto medo ali, a anestesia foi tão difícil, o paciente já estava agoniado. Então, assim, quando eu saí dali, daquele dia, eu falei naquele dia assim, eu vou fazer endo. Mesmo que eu não atue lá na frente, eu não quero que ninguém chegue no meu consultório e saia com dor. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E a endodontia é uma das especialidades que trabalha, tem uma relação muito estreita, assim, com essa questão do paciente chegar com dor. Né? E é muito importante a gente se preparar para atender esse paciente da melhor maneira possível, porque a gente precisa resolver esse problema. Muito importante. Né? E a dor de dente de origem endodôntica é uma dor insuportável mesmo. O paciente passa a noite em claro, ele toma todos os analgésicos que tem em casa, né? No desespero de tentar resolver essa dor. Então, é um quadro que a gente fala quadro álgico, né? Um quadro de dor extrema. E é muito gratificante quando a gente consegue resolver o problema do paciente. Essa é a função do endodontista. Tem até aquele filme, O Náufrago, que a dor de dente dele, os outros falam assim, nossa, o filme Náufrago conta a história do naufrágio. Os dentistas olham a história de uma pulpite aguda ali. Exatamente. Né? Ele começa com a dorzinha, aí não vai no dentista, entra no avião, naufrágio ali acontecendo, a dor vai no pico, aquela dor assim que é gigante, ele pega um patins de rock e quebra o dente para dar aquela aliviada. O desespero é tanto, né, que ele faz qualquer coisa para eliminar aquela dor, para ficar livre daquela dor, né? Você vê, ele faz uma extração do dente, né? Brutal, mas não é pior do que a dor que ele está sentindo. Realmente é uma das situações mais desesperadoras para o paciente. Então, a gente precisa se preparar, porque a gente precisa estabelecer esse vínculo de confiança com o paciente, porque ele está num momento muito fragilizado, né? E é importante que ele veja que o profissional que está ali, ele tem conhecimento, ele tem preparo e ele está ali para ajudá-lo, né? Para aliviar a dor. Daí a importância da formação profissional do endodontista. Exatamente. E a gente está vendo também que a endodontia, ela está sofrendo, assim, né? Tá tendo o benefício de vários avanços técnicos, né? Tanto de científicos, muito motor, muitas coisas, muita tecnologia envolvida. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse avanço. Que às vezes a pessoa fica com aquela ideia daquele tanto de lima, aquela demora, quantas sessões, aquela dor. Então, às vezes já tem isso, mas a endodontia de ponta, né? Que também não é qualquer endodontia, nem qualquer profissional, ela tá trazendo esses avanços, né? Sim, de uns 10, 15 anos para cá, né? A gente pôde contar com um avanço tecnológico muito grande na especialidade, o que veio a facilitar muito a realização da técnica endodôntica, não só para o profissional que se predispõe a realizar o tratamento, mas a comodidade também para o paciente, né? Então, são vários avanços tecnológicos, desde motores, instrumentos mais flexíveis que podem ser trabalhados no canal radicular sem tanto risco de fratura, igual a gente tinha antigamente, porque essas ligas metálicas passaram por avanços, né? Então, são ligas de níquel titânio. Das limas que das liminhas que entram dentro do canal para limpar esse canal, para depois a gente conseguir fechar, né? Como se fosse tirar a cárie e depois restaurar. Como a gente faz externamente na coroa, a gente acaba fazendo dentro do canal. A gente alarga esse canal, depois a gente fecha esse canal com um material que a gente chama de material obturador. E aí são vários avanços, até a possibilidade de enxergar melhor essa cavidade através da magnificação, pode ser por lupas ou microscópio, potencializar essa limpeza através do uso do ultrassom, que antes a gente não tinha tantas pontinhas, tantas que a gente chama de insertos próprios para fazer o tratamento endodôntico. Essa obturação, a gente hoje também tem materiais obturadores mais modernos, cimentos mais recentes, técnicas e equipamentos também mais modernos. Então, enfim, vários avanços tecnológicos que possibilitaram a realização desse tratamento de uma forma mais confortável para o paciente e também de uma forma mais tranquila, né? mais cômoda para
o profissional. E aí, até aproveitando você ter tocado nesse assunto, eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui e convidar a todos, né, da área, e independente de serem endodontistas ou não, às vezes até clínicos gerais que tenham interesse em aprender um pouco mais sobre a endodontia, sobre essa nova fase da endodontia, Porque né? todo mundo precisa, né, Sim, gente? sim. Igual porque, eu jamais imaginava, exatamente, né? No seu caso, por exemplo, você não era uma cirurgiã dentista recém-formada, você precisou fazer um tratamento de emergência, né? E aí a gente vai ter lá na Integra, que é uma faculdade onde eu coordeno a pós-graduação, é a de Caldas Novas, né? Lá em Caldas Novas, no dia 19 de maio, um evento científico de endodontia, um congresso, onde a gente vai ter 6 renomados palestrantes do Brasil todo. A gente tem palestrantes de São Paulo, do Paraná, de Minas, do Distrito Federal e de Goiás, né? Vou falar os nomes. É a professora Patrícia Ferrari, professora Camila Perim, professor Hector Rodrigues, de Curitiba, o professor Hennerson, que inclusive é o nosso presidente do Conselho Regional de Odontologia de Goiás, vai estar lá conversando conosco, professor Rodrigo Faria e o professor Márcio Alex, de Brasília. Então, são 6 palestrantes reunidos em um único dia para a gente conversar a respeito da endodontia e desses avanços tecnológicos. A gente vai, inclusive, falar dos novos exames, né, que são as tomografias computadorizadas, que nem são tão novas assim, mas que sofreram também um aprimoramento muito grande. Hoje a gente tem tomógrafos de alta resolução que permitem ver particularidades daquele dente que só com a radiografia a gente não consegue ver, né? E é muito importante que o endodontista tenha esse conhecimento para explorar ao máximo o recurso da tomografia. Também, né? Porque às vezes ele até fica na dúvida, pede uma tomo, mas não sabe interpretar a tomo. Exatamente. Não sabe o que consegue puxar de lá de informação. Sim, sim. E aí a gente vai ter, além das palestras teóricas, a oportunidade de hands-ons. Esses hands-ons não são abertos a todos os inscritos, né? Porque as vagas são limitadas, mas os primeiros que fizerem a inscrição poderão ter essa prioridade lá no dia de fazer a inscrição no hands-on. E, além disso, um momento de confraternização, porque a gente sempre tem... Troca de ideia, os profissionais. E a gente tem ali um momento onde a gente vai ter um brunch, que é servido no horário do almoço, então as pessoas não vão precisar sair para almoçar, é só o deslocamento até Caldas Novas mesmo. E no final do dia, um coffee break. Ah, legal. Então, aguardo vocês, né, os profissionais da área, tanto cirurgiões dentistas, clínicos gerais, quanto endodontistas, odontopediatras, que se interessam pela endodontia, né, que precisam desse conhecimento no dia a dia do consultório. Aproveito para fazer esse convite, dia 19 de maio, em Caldas Novas, na Faculdade Integra. E, gente, só falando que os congressos que a doutora tá na frente sempre são ótimos. Obrigada, são Rafaela. ótimos. A gente tem um pensado, histórico, né, tem um histórico de organização, muito bom, de organização. de eventos. A gente sempre tenta fazer com o maior carinho. O conteúdo é muito rico, a comida é muito boa, a conversa também. Então, os palestrantes são muito são preparados, todos professores, doutores, renomados, né, especialistas em suas áreas. Então, estão falando de assuntos muito importantes para a nossa profissão. E o clima em si também é muito bom, né? É um clima de conhecimento, um clima de tô buscando atrás, de evolução, de tecnologia, de tô na ponta daquilo que tá tendo de mais novo no Brasil nessa área. Então, realmente, eu acho que vale a pena quem está... Acho que, assim, toda a área, assim, gente, o dente... Como a gente fala que o corpo humano não é só um braço, uma cabeça, um coração, o dente também não, né? Ele é todo ali. Então, tem que saber a vidinha do dente ali, a polpa, como que tá essa saúde, como tratar e diagnóstico, né? Para todo mundo. Sim. E esse diagnóstico é muito importante, né? Como eu falei, muitas vezes a gente vai precisar prevenir um mal maior, porque o dente ele está inserido numa cavidade bucal que pertence a todo um sistema, né, do corpo humano que está tudo interligado, né? Então, é muito importante a gente estabelecer corretamente esse diagnóstico. Um dos temas também que vai ser abordado, não só os avanços tecnológicos, mas também vai ser abordado também essa relação com as áreas afins, né? Então, legal. Por exemplo, um dos temas a ser abordado, que inclusive é o professor Hennerson Gomes, que é o nosso presidente do Conselho
Regional de Odontologia, ele vai falar sobre as infecções endodônticas quando elas necessitam de uma intervenção em ambiente hospitalar, né? Então, a gente tem casos graves que podem, inclusive, evoluir para situações muito sérias, que podem, inclusive, dependendo da demora, evoluir para óbito do paciente, né? Então, é importante o cirurgião dentista saber quando indicar para que esse tratamento seja realizado da melhor maneira possível e no melhor ambiente. Então, ele vai estar falando um pouquinho sobre isso também. Legal. Na época até que eu estava ainda na faculdade, já tem uns bons anos, que estava começando a falar, né, a importância de um profissional de saúde bucal dentro do contexto hospitalar, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fala, tá tomando soro, tá tomando medicação, tá tomando aquilo, e esquece da cavidade bucal, e ali tem muitas bactérias, né, que pode prejudicar o todo, né, igual nós falamos sobre endocardite bacteriana, né? Sim. Sim. E além do mal-estar da pessoa, que está ali, às vezes está acamado, normalmente está acamado, mas às vezes está sedado, e tem a boca seca. Eu lembro que, por exemplo, meu avô ficou internado muito tempo, e a língua dele estava cortando, o lábio estava seco. Eu falei, gente, vamos colocar uma saliva artificial, vamos ajudar um pouquinho a minimizar essa ardência da pessoa que está ali. Não está tão vulnerável, né? Do mesmo jeito que a gente preocupa quando a gente está tratando da cavidade bucal com o restante do corpo, né? Quando a gente está tratando também uma infecção que não é na cavidade bucal, a gente precisa lembrar, né, que o bem-estar do paciente também passa pela cavidade bucal. É importante a gente ter esse olhar, né? Exatamente. E aí, eu queria que você explicasse um pouquinho, você falou muito bem ali sobre algumas coisas em relação ao tratamento, mas para a gente deixar bem claro, o tratamento endodôntico é o quê? Faz aquela parte de uma limpezinha, limpeza e alargamento, né, que você falou. Do canal radicular. Aí depois que tirou lá a sujeira, tirou a polpa necrosada, alargou ali o canalzinho, aí limpa, aí depois vem a parte que você falou de obturação, que é o quê, essa obturação? Essa obturação é você fechar aquele espaço que você criou para você permitir a limpeza, né? Então, a gente chama de obturação. Existem materiais próprios para isso, normalmente a gente fecha com cones de gutta-percha, que é um material maleável justamente para ele conseguir ser inserido dentro do canal radicular, junto com um cimento próprio para obturação de canais radiculares. Então, é basicamente fechar o espaço criado durante a limpeza desses canais radiculares. Entendi. E uma pessoa que vai fazer um tratamento odontológico, endodôntico, tanto para o profissional que vai fazer, quanto para o paciente que às vezes está assistindo aqui, quer saber o que é importante ele saber ali, o que é essencial para o sucesso de um tratamento endodôntico. Você fala assim, olha, às vezes isso é muito básico, mas a pessoa esquece. O que você acha que é primordial? Assim, o ideal é que todos os consultórios odontológicos tivessem esses equipamentos de ponta, né? Consultórios odontológicos voltados para o tratamento endodôntico, tivessem esses equipamentos de ponta para o tratamento endodôntico, né? Para que o tratamento fosse o mais confortável possível para o paciente. Mas muito mais importante do que isso é o rigor com a organização, com a limpeza durante esse tratamento e evitar a contaminação desse dente que já está muito contaminado, né? Que já está muito inflamado, nos casos só de inflamação, os casos de pulpite, que a gente chama, mas às vezes a parte de infecção, que às vezes o paciente já chega com um quadro de infecção, ele já chega com um abscesso, por exemplo, né? E a boca, né, a cavidade bucal, ela é repleta de bactérias, de vários tipos, né? E é muito importante a gente prevenir mais infecção para aquele dente. Então, é muito importante a utilização do isolamento absoluto, que é aquele lençol de borracha, né? Normalmente, a maioria deles é azulzinho, né? Então, se o cirurgião dentista está fazendo tratamento endodôntico em você sem essa proteção, cuidado, porque esse tratamento não vai ser bem realizado, é impossível, né? O próprio ar da cavidade bucal, ele é contaminado por bactérias, né? Então, não tem como não estar contaminando o canal radicular se não tiver o isolamento absoluto. E aí a gente começa a observar também o ambiente do consultório, né? O endodontista, eu brinco, né, que o endodontista ele tem toque por organização, né? Porque a gente trabalha com milímetros, então meio milímetro para lá ou meio milímetro para cá, para a gente faz total diferença. Então o consultório precisa ser muito bem limpo, precisa ser muito bem organizado. Isso fala muito a respeito da qualidade do tratamento endodôntico daquele profissional
profissional que aquele profissional vai prestar. Gente, o rigor é muito grande na endo, né? Essa questão da luva. Eu lembro que eu trocava de luva muitas vezes, porque quando eu esquecia, eu tava com a luva arrumando o óculos. Exatamente. Aí eu já falava, olha a mão! Na verdade, né, o tratamento endodôntico que é realizado dentro dessa cavidade, dentro do dente, ela é como se fosse uma microcirurgia, né? E se a gente insere bactérias lá dentro, depois essas bactérias, de alguma forma, elas vão manifestar a presença delas ali, né? E entra na corrente sanguínea. Exatamente. Então, assim, às vezes você pode comprometer o sucesso do seu tratamento por um descuido na manutenção da cadeia asséptica, na biossegurança durante o tratamento endodôntico. Então, é muito importante esse rigor no controle da cadeia asséptica, na manutenção da cadeia asséptica. Então, a importância do isolamento absoluto em si é fundamental, né? Além também, que eu acho o isolamento, embora às vezes a pessoa fale, nossa, parece que eu estou um pouco abafada aqui, né? Mas a segurança que dá também para o paciente, né? Porque os objetos são muito pequenos, os líquidos que usam. Exatamente. A gente utiliza medicamentos, soluções, né, que são tóxicas, né? Para a cavidade bucal, o paciente não pode engolir essas substâncias, né, essas soluções. Então, o isolamento também é uma segurança para o paciente, não só por meio da contaminação, mas também pensando na possibilidade de acidentes, né, como deglutição e, às vezes, até aspiração. A lima é muito pequena, exatamente. Né? Muito então, se a gente utiliza essas limas sem o devido cuidado do isolamento, tem muita chance dessa lima escorregar, né? Porque a sua mão vai estar molhada com saliva, porque não tem o isolamento, e cair na cavidade bucal, e dependendo, assim, se o paciente não está esperando, se ele desespera, ele pode aspirar ou deglutir esse instrumento, né? Tem casos, inclusive, de pacientes que vêm a óbito por conta desse tipo de acidente, né? De aspiração. Ele causa e causa uma obstrução respiratória no paciente, né? Então, ele pode ter uma parada respiratória por conta dessa obstrução. E a importância de tanto desse cuidado para o paciente estar seguro, e às vezes o profissional fala, nossa, vou gastar um tempinho a mais, tá? Que a prática vai levar ele a fazer mais rápido, mas também a visibilidade que dá do dente ali, não tem comparação. O tempo que a gente perde, né, entre aspas, para se fazer esse isolamento, é um ganho depois muito grande, porque ele acaba eliminando um monte de interferências que poderiam atrapalhar o seu tratamento, né? Então, é fundamental que se utilize o isolamento absoluto. É inadmissível hoje se fazer tratamento endodôntico sem isolamento absoluto. Muito bom. E a gente tem uma parte aqui que a gente fala verdades ou mitos. Nós fazemos perguntas polêmicas um pouquinho sobre se é verdade ou mito, mas é uma coisa mais popular que às vezes as pessoas fazem ou dizem ou conhece alguém que fez. Então, a primeira pergunta, se é verdade ou mito, é: colocar óleo de bateria no dente alivia a dor? Nossa, de forma alguma. De jeito nenhum. É mito, né? Muito pelo contrário, né? Você pode ter problemas sérios de saúde por conta disso. Então, nunca, jamais procura um cirurgião dentista. Não coloquem óleo de bateria, gente. Nem pensar. O tratamento de canal, ele é muito doloroso. Também é mito. Hoje em dia, como a gente falou aqui, né, durante toda a nossa conversa, a gente tem recursos tecnológicos, né, e profissionais extremamente capacitados para se fazer um tratamento endodôntico sem dor, né. Inclusive, um avanço nas próprias características dos anestésicos locais, né? Então, hoje a gente tem anestésicos muito potentes, que a gente consegue uma anestesia, mesmo em casos de pacientes que chegam com muita dor, e que o paciente tem esse conforto, né, durante o tratamento endodôntico. Então, dá sim para se fazer o tratamento endodôntico sem dor. Muito bom. É que às vezes essa questão que a gente estava falando antes, que o paciente às vezes já chega uns 2 dias sem dormir, então ele já está sensível, já está cansado. Exatamente. Né? E acaba achando ali um pouco desagradável na hora, até pelo estado dele, que ele está ali. E tem medicações, inclusive, pré-operatórios, né? Como, por exemplo, os ansiolíticos, que fazem com que esse paciente fique mais calmo, fique menos estressado. Isso favorece também um tratamento que o tratamento flua melhor, né? Então, porque sim, a ansiedade do paciente, o nervosismo do paciente interfere, né? Então, quando a gente percebe que esse paciente está muito ansioso, que ele está muito nervoso, a gente procura também acalmá-lo. Então, o cirurgião dentista, ele está habilitado a prescrever alguns medicamentos
medicamentos para que esse paciente possa ficar mais calmo. E às vezes também, quando o paciente às vezes chega com muita dor, faz alguma coisa para um alívio ali, marca outra sessão. Exatamente. Né? Tem até sentir, por conta né? do estresse que ele já vem passando há alguns dias, a gente nem recomenda, às vezes, nessa primeira sessão, que é a sessão da urgência, fazer o tratamento endodôntico completo, né? Porque às vezes o paciente está cansado, ele está debilitado, ele já está há dias sem dormir. Dá para fazer um tratamento um pouco mais rápido, que promova o alívio dessa dor. E, claro, isso é muito individual, né? Vai ter paciente que mesmo ele chegando com dor, a gente vai conseguir fazer o tratamento todo, né? Mas tem casos que às vezes não é possível. Às vezes a gente pode postergar e fazer em mais sessões, né? Entendi. Então, é mito. Tratamento de canal enfraquece os dentes? Essa aqui é comum, hein? Essa pergunta. Na verdade, assim, o que enfraquece o dente é o problema prévio ao tratamento endodôntico, né? Porque normalmente os dentes que precisam fazer tratamento endodôntico são dentes já extensamente destruídos pela cárie ou por um trauma. Então, dentes que já chegam fraturados ou dentes que chegam extremamente cariados, né? E às vezes é fundamental que se faça tratamento endodôntico, né? E existem recursos hoje também na parte da reabilitação que fazem com que você possa colocar uma restauração e essa restauração reabilite esse dente para mastigação, para a função que ele necessita cumprir, né? Sem levar à perda desse dente, sem comprometer a manutenção desse dente. Então, é um mito. Na verdade, o que enfraquece o dente é o problema prévio que esse dente já apresentava. Uhum. Isso me faz até lembrar uma pergunta que às vezes está em alguns consultórios, o paciente faz pra gente, fala, nossa, o tratamento vai enfraquecer meu dente, e aí eu tenho que pagar o canal, provavelmente uma parte protética em cima, não é melhor arrancar tudo e fazer implante? Às vezes os pacientes têm essa dúvida. Claro que existem situações onde o dente já chega extremamente destruído, em que às vezes a gente tem que fazer essa opção. Olha, infelizmente, nesse momento não tem mais como a gente manter esse dente, porque ele não vai suportar um tratamento protético em cima dele. Às vezes chega com o dente muito fragilizado e ele não é capaz mesmo de suportar um tratamento reabilitador, por meio da colocação de um pino e uma coroa, por exemplo, né? Mas não é o tratamento endodôntico que levou a isso, muito pelo contrário, né? Ou o tratamento endodôntico que levará a isso, né? É a situação que já veio prévia. É a situação que já veio, né, por um descuido ou por um protelamento, né, daquele tratamento. Aquele tratamento foi postergado e no momento em que ele chegou para fazer o tratamento, não é mais possível tratar com a realização da endodontia, né? O tratamento é realmente a extração, a exodontia e a colocação do implante. E sempre que for possível, optar pela endo em vez de tirar o dente, sim, né? Sim. Não substituir o biológico, que é o dente, pelo biocompatível, né? Porque o biocompatível nunca vai ser igual ao biológico. É o que eu falo, gente, se eles falam assim, nossa, não vai ficar melhor? Eu falo, gente, esse foi Deus que fez, entendeu? Exatamente. Agora o outro, você não vai com tanta expectativa, porque é uma prótese, né? Sim. É claro que tem situações que não tem jeito, né? Que a gente só tem isso como opção. Mas o cirurgião dentista, ele vai saber te falar qual é a melhor opção para aquele caso em específico. Mas lembrando que, assim, não é o tratamento endodôntico que vai comprometer a manutenção do dente. Ótimo. Agora essa pergunta aqui tive uma dor aguda no dente, a dor parou. Significa que eu não preciso de tratamento de canal? Tive aquela dor, assim, fiquei sem dormir à noite e tal, a dor parou. Então, significa que eu não preciso mais de tratamento endodôntico. Não é verdade, né? É muito importante que mesmo nessas situações você procure um profissional capacitado para fazer o correto diagnóstico. Porque o que acontece? O tratamento endodôntico, ele é necessário nas situações onde há inflamação pulpar, que é o caso da pulpite, que dá essa dor intensa, principalmente à noite. Ela é intensificada com frio ou com quente, com alimentos frios ou com alimentos quentes e, dependendo da fase em que se encontra essa inflamação, ela caminha para a necrose. A necrose, como eu disse anteriormente, né, é a morte do dente. A polpa, né, que é a parte nervosa desse dente, ela sucumbe, ela morre. No momento em que acontece a necrose, como o nervo, que era o que dava sensibilidade para o dente, ele morre, acaba a dor. Mas
Aí vem a segunda fase da necessidade do tratamento endodôntico, que é a contaminação, porque junto com a necrose tem a parte da contaminação, aquele dente está contaminado por bactérias. E aí a hora que essas bactérias avançam em direção ao final da raiz, que é a região que a gente chama de região periapical, como eu falei no início, aí eu transfiro o problema que era só na cavidade pulpar para também na região periapical. Então, eu só estou adiando, eu costumo brincar que é assim, né? Você está adiando o inadiável. Você precisa fazer o tratamento endodôntico. Porque esse problema só vai mudar de lugar. Na verdade, ele vai agravar, né? Porque continua o problema na cavidade pulpar, no espaço do canal radicular, e ele está avançando para a região periapical. Então, você está só ampliando o problema. Então, é muito importante que se faça uma consulta para ver se realmente foi um caso de pulpite que levou à necrose, para que se faça o tratamento endodôntico. O fato de ter melhorado não isenta o dente da necessidade do tratamento endodôntico. Porque morto não sente dor, né? O dentinho morreu. Exatamente. Aí as pessoas acham que não sarou, não sarou. Não sarou, complicou. Agora, uma outra pergunta, o tratamento de canal pode escurecer os dentes? Sim, né, por conta da necrose. Como o dente é poroso, né, a hora que, quando esse nervo morre, né, quando ele necrosa, esses restos de nervo, junto com os restos de bactéria, e às vezes até quando a polpa está viva ainda está vital, que ela sangra, se eu não fizer uma limpeza adequada dessa cavidade durante o tratamento endodôntico, a coloração do sangue ou a manutenção de tecido necrosado pode levar ao escurecimento do dente. Inclusive, esse escurecimento pode ser antes do tratamento endodôntico, né? Porque a necrose, às vezes o paciente já chega com o dente necrosado e escurecido, porque as bactérias migraram para essas regiões porosas e por transparência a gente consegue visualizar. E às vezes em algumas situações também, que depois do tratamento endodôntico, aquele material que a gente usou para obturar o dente, ele tem que ficar restrito ao canal, ele não pode ocupar o espaço da coroa, porque ele também pode levar ao manchamento. A importância do bom profissional, né? Exatamente. Então, é muito importante que o endodontista, né, ou o profissional que vai realizar essa endodontia, mesmo que ele seja um clínico geral, que ele seja criterioso durante a limpeza após a finalização do tratamento endodôntico. Então, a porção coronária que foi acessada, ela precisa estar devidamente limpa antes de receber a restauração definitiva. Uhum. E a última pergunta, o tratamento de canal é muito demorado e sempre necessita de muitas sessões. Também é um mito, né? Hoje a gente tem várias situações, inclusive a maioria delas, por exemplo, no meu consultório, em que a gente faz o tratamento endodôntico em sessão única, exatamente por conta dos recursos tecnológicos que a gente tem hoje. Então, a gente consegue, por meio do auxílio com esses equipamentos mais modernos, a gente acelerar o tratamento, claro, sem pressa, né, sem desespero, para poder terminar logo, mas às vezes é necessário fazer em mais sessões, mas na grande maioria dos casos a gente consegue fazer em sessão única. Ah, que legal. Muito bacana trazer todo esse esclarecimento para a gente, né, para a população em geral. E você acha que tem alguma pergunta que eu deveria ter te feito e não te fiz? Você fala, Rafa, você devia ter perguntado alguma coisa nisso, seria importante divulgar? Rafa, por incrível que pareça, não tem. Que ótimo! Eu acho que você foi uma excelente aluna e acho que você ainda lembra de muita coisa da endodontia quando você ficou conosco lá no estágio. Eu acho que foi super abrangente, eu acho que para que o nosso público, né, o público do seu canal, né, do seu podcast, para que ele tenha acesso, né, que é um público que não é o público da área, eu acredito que abrangeu praticamente tudo que a gente precisa saber sobre a endodontia. Que bacana. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Temos aqui a canequinha da MyCast. Muito obrigada. Você, de recordação. Obrigada. Dizer que foi um prazer enorme ter você aqui. E que as portas estão sempre abertas. Sempre quiser trazer algum assunto, às vezes mais voltado mais para técnico ou para um público geral, vai ser um prazer enorme receber você aqui. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Gostaria de agradecer a todos vocês pelo convite, em especial a você, dizer que eu também tenho um carinho muito grande por você mora no meu coração, apesar de você
ter escolhido uma outra área, né, mas também ainda ligada à área da saúde. Eu acredito que você tem feito esse seu novo trabalho com maestria e quero que você saiba também que você pode contar comigo para o que você precisar e todas as vezes que você me convidar, estarei aqui. Fui super bem recebida e adorei participar, foi muito bom. Isso aí. Aí só vão deixar o convite final para o pessoal do congresso. Qual é a data do congresso? Então, mais uma vez, para o pessoal que nos segue, né? A gente vai realizar um congresso de endodontia, e eu acho que eu até tinha esquecido de falar o nome do congresso. Um congresso Endo Infinity, no dia 19 de maio, esse ano, em Caldas Novas, na Faculdade Integra. É um dia só, então não tem desculpa, né? Quem quiser ir para ficar hospedado no fim de semana, vai ser numa sexta-feira, então fica no congresso na sexta, se hospeda em Caldas Novas, aproveita a cidade que é turística no sábado e no domingo e volta para Goiânia ou volta para sua cidade de origem, né? Ou para quem não quer ficar ou não pode ficar, né, no fim de semana, vai na sexta de manhã às 18h30, o congresso está finalizado, pertinho, 1h40 está aqui em Goiânia de novo, ou na sua cidade de origem. Fica o convite, mais uma vez, uma oportunidade única da gente estar se atualizando com todos esses avanços tecnológicos da nossa área. Espero vocês. Muito obrigada. Então é isso, o nosso MyCast fica por aqui e todas as informações, tanto sobre o congresso, também como a rede da doutora, está aqui na descrição do vídeo. Então é isso, até a próxima. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Tchau.